Êxodo capítulo 20. Glória a Deus. Aleluias. Êxodo capítulo 20. Amém? Diga glória a Deus. Os irmãos estão com uma cara de chuva. Fala para si, misericórdia. Glória a Deus. Senhor amado, venha nos encher da Tua graça, venha nos encher do Teu poder, venha nos encher da Tua glória. Senhor amado, nos humilhamos diante de Ti, livre de toda soberba, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor amado, nos quebrantamos, meu Deus, não queremos endurecer o coração de forma alguma. Como diz Hebreus 3, que não haja em vós um coração mau e infiel para vos apartardes do Deus vivo. Meu Deus, queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção. Abre, Senhor, a Tua palavra, revela-te a nós, em nome de Jesus. Estamos em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 22. Vamos ler todos juntos do 22 ao 26. Mesmo que a tua tradução seja diferente da minha, leia comigo. Vamos lá, a partir do 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Louvado seja o Senhor. Deus amado, liberta cada um. Senhor, desfaz agora as obras do diabo em nome de Jesus. Como diz 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Liberta, Senhor, a cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Como diz João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, liberta-nos de todo o pecado. Liberta, Senhor amado, liberta a nossa mente dos enganos do pecado, liberta a nossa mente dos conceitos que são errados, fundados em premissas erradas. Meu Deus, queremos os pensamentos do Senhor que são mais altos do que os nossos, como diz Isaías 55. Meu Deus, abençoa, fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos neste estudo da palavra de Deus, versículo por versículo, já estamos em Êxodo 20. Já vimos ali, os primeiros versículos falam dos bem conhecidos, ou que ao menos deveriam ser, 10 mandamentos. Diga glória a Jesus. Já comentamos sobre isso, agora chegamos ao versículo 22. Irmãos, a partir do versículo 22, este texto começa a falar do culto, de como deve ser o culto ao verdadeiro Deus. Em primeiro lugar, verdade bíblica absoluta, incontestável. Há um só Deus. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Efésios 4. Um só Senhor, um só Deus. Amém? Disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Eu falei convosco. A partir do versículo 2, como já dito, começa Deus a falar sobre o verdadeiro culto. Existem cultos falsos. Existem cultos onde Deus não está. Irmãos, tem gente que diz assim:
Ah, eu não sei orar, então eu oro do meu jeito. Eu fico aqui na minha casa, eu acho que não preciso ir na igreja, eu fico aqui na minha casa, eu adoro Deus do meu jeito. Tá, então você está adorando você. Porque se é do teu jeito, é do teu gosto, então a tua adoração é para você mesmo. Porque se é adorar a Deus, tem que ser do jeito dele. Isso é muito simples. Diga glória a Jesus. Tem que ser do jeito de Deus. Então existem cultos falsos, cultos onde Deus não está. Culto verdadeiro, em primeiro lugar, baseia-se em revelação do próprio Deus. Eu falei convosco, diz o versículo 22. Jesus disse assim: todo o que do Pai ouve, vem a mim. João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Irmãos, para se conhecer a Deus e cultuá-lo verdadeiramente, tem que ter uma revelação de Deus. Irmãos, tem pessoas que estão nas igrejas por simpatia. Existem simpatizantes do Evangelho. Tem gente que acha a igreja evangélica assim legal, tem música assim, é legal, né? E a pregação assim é um pouco divertida, e vem para conhecer os amigos, acha legal. Mas irmãos, não, está tudo errado. Isso é um falso culto. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas, pessoas que ficam se enganando. Não é ser simpatizante, tem que se converter. E para se converter tem que ter uma revelação de Deus. Deus tem que falar com você. Irmãos, a conversão, nós podemos assim fazer uma comparação assim grosseira, porque as coisas de Deus são muito mais elevadas. Mas podemos fazer uma comparação com outros níveis de conhecimento. Diga glória a Jesus. Uma pessoa que vai aprender uma língua estrangeira, por exemplo, vai aprender inglês, a pessoa fica lá naquelas lições lá, aprendendo um monte de coisa, e verbo, e vocabulário, e fazer frase, e negativo, e interrogativo, e fica aquilo lá. Só que aquilo fica assim tudo muito artificial, a pessoa na verdade não sabe nada. E no livro ali até que vai alguma coisa, mas se ouvir alguém natural da língua inglesa falar, daí que não entende nada de coisa nenhuma. Mas sabe o que tem que fazer? Tem que continuar estudando. Parece que não está dando efeito nenhum, continue estudando. Irmãos, até que tem uma hora assim que o nosso cérebro dá um clique, que a pessoa pega o negócio, daí consegue aprender, daí consegue ir. Irmãos, com o ensino de música é exatamente assim. Tem gente que vai estudar música, fica lá um tempão, e o negócio não anda. Mas tem que perseverar até uma hora assim que o cérebro ajusta-se àquilo, e daí o conhecimento musical começa a fluir. O duro é que tem gente que desiste antes. Jesus já está falando, Jesus amado. Fala para nós assim, tem gente que desiste antes. Tem gente que diz assim, não dou para isso. Não, você é preguiçoso. Continua. Fala para nós assim, continua. Seja preguiçoso. Irmãos, nas coisas de Deus, diga glória a Jesus. Existem pessoas que ficam, mas é muito artificial. Tem que ter este toque de Deus. Deus tem que falar com você. Agora, se você está sentado no banco e me ouvindo e pensando assim, Deus tem que falar comigo? Mas como que Deus fala comigo? E esse teu pensamento já é uma prova, meu filho, que você não é convertido. Você precisa se converter. Fala, irmão, assim, você precisa se converter. Porque se você nem sabe como Deus fala com você, a coisa está feia. Vem para Jesus, hoje. Diga glória a Deus. Tem que se converter. Mas conversão é ter um toque de Deus, é receber da graça do Senhor, é ser um mesmo Espírito com Deus. Então, o verdadeiro culto tem por base a revelação do próprio Deus. Não é revelação de homens, não é conhecimento de homens. Irmãos, igreja não é lugar de ficar falando coisas interessantes. Igreja é lugar de falar coisas eternas. Igreja não é lugar de ficar falando de utilidade pública. Você precisa, tem vacinação da poliomielite, você tem que ir lá no posto de saúde. Você tem algum problema, você tem que ir no psicólogo. Irmãos, isso, vá no posto de saúde que eles falam. Diga glória a Jesus.
Igreja é posto de saúde eterno, celestial. Diga glória a Jesus. Aqui é remédio para a alma. As outras coisas, deixe que os outros órgãos façam. Irmãos, igreja é lugar de falar das coisas de Deus, revelação do próprio Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, igreja é lugar de pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Tem muitas coisas que as igrejas fazem por aí, que nada mais é do que mero entretenimento. E Deus não está nisso. Irmãos, a igreja tem que tratar de assuntos espirituais, assuntos celestiais. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, qualquer culto que não se baseie em revelação de Deus, torna-se um culto de idolatria. Olha o versículo 23. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Se você, numa pregação, começar a falar de coisas que são meramente culturais, são coisas de sabedoria humana, isso não é um culto de Deus, isso já se tornou um culto humano, isso já se tornou idolatria, porque se você está se baseando em um conhecimento terreno, humano, você está se idolatrando, está idolatrando um conhecimento terreno, que é da árvore da ciência do bem e do mal, cujo fruto mata, e faz tempo que está matando. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o texto aqui está falando do verdadeiro culto ao Senhor, que tem que se basear em revelação do próprio Deus. Olha o versículo seguinte. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei a ti e te abençoarei. Glória a Deus. O texto fala sobre altares. Isso aqui é bem próprio do Velho Testamento, em que a forma de cultuar a Deus era levar um tipo de animal, dependia do tipo de sacrifício ou das posses das pessoas. Quem tinha mais dinheiro oferecia os bois ou os carneiros. Quem não tinha dinheiro oferecia as rolas, ou quem não tinha dinheiro mesmo era um punhado de farinha. Diga glória a Deus. Mas isso era para aquela época. Hoje em dia não existem mais esses sacrifícios de verter sangue de animais, porque Jesus já veio e verteu o seu próprio sangue, e o livro de Hebreus diz que o sacrifício de Jesus encerrou todos os demais sacrifícios, e hoje nós nos chegamos a Deus por Jesus. O único caminho a Deus é Jesus. João 14,6, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O texto fala sobre altar de terra. A aplicação que se faz hoje, irmãos, é o seguinte: não se deve ter altar em casa. Não se deve chamar púlpito de altar, que isso aqui não é altar. Irmãos, se você chamar púlpito de altar, você está idolatrando o pastor, porque quem está em cima do altar é o santo. Sai, misericórdia. Fala assim, misericórdia, isso aqui não é altar. Isso aqui é só um tabladinho para a pessoa ficar mais alto. Só isso. Irmãos, o altar de Deus é você. Fala isso para o lado, o altar de Deus é você. O que é o altar? É apenas o lugar onde o sacrifício é oferecido. O altar somos nós. Diga glória a Jesus. E aqui diz, altar de terra. Bem próprio, porque nós somos de terra. Fala isso para o lado, você é de terra. Você fica se achando muita coisa, meu filho, você é de terra, você é de barro. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, ali Deus disse, se querem fazer um altar, ali Deus fala de dois tipos de altar. Altar de terra, altar de pedra. Vamos começar a falar sobre o altar de terra. Deus disse, se querem fazer um altar, que seja então de terra. Diga glória a Jesus. Depois, mais para frente, quando veio o tabernáculo de Moisés, ou o templo de Salomão, mas daí por causa de situações específicas, daí teve depois o altar de bronze, e tinha o altar de ouro, que também era para oferecer incenso. Mas a revelação inicial de Deus, aqui quando não tinha nem tabernáculo, era um altar de terra. Sabe o que significa isso? Diga glória a Jesus. Deus não quer nada artificial. Deus não está preocupado em superprodução.
Deus disse assim: você quer me fazer um altar? Então tem que ser assim, com tantas colunas, tem que ser cravejado de esmeraldas e rubis. Não, Deus não disse nada disso. Você quer fazer um altar? É altar de terra, que qualquer um pode fazer, e a terra está por aí, e foi a terra que Deus que criou, e o importante era a adoração, o importante não era o altar, o importante era ter comunhão com Deus, não era o tipo de instrumento ou de edificação que se estava usando para isso. Irmãos, esta é a revelação de Deus, e é isso que Deus pensa até hoje. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 7:29, Deus criou as coisas retas, mas os homens buscaram muitas invenções. Irmãos, Deus não gosta de engenhocas religiosas. Deus quer adoração simples, irmãos. Deus não gosta desse tipo de superprodução. Irmãos, isso cheira a coisa humana, isso cheira a show, isso cheira a teatro religioso. Deus não gosta disso. Deus quer adoração de um coração sincero. Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Diga glória a Deus. Repita comigo: Deus não quer cópia do mundo. Deus não quer cópia. Deus quer fazer um altar de terra. Naquela época os povos faziam altares para suas divindades, tudo pomposo, imponente, edificações de pedra. Tem templos daquela época que são construídos até hoje em rocha, aqueles templos egípcios de Karnak e Luxor. Tem aquele templo que aparece lá nos filmes, que até era um dos candidatos às 7 maravilhas do mundo, cravado, esculpido na rocha. Mas, irmãos, Deus não quer isso. Sabe por quê? Um templo suntuoso glorifica o seu construtor. Diga glória a Jesus. O altar de terra glorifica a Deus, porque foi Ele que fez a terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja os irmãos. Deus não quer cópia do mundo. Irmãos, isso aqui é muito importante. Deus dizendo: quer um altar? Faça um altar de terra. Ah, mas é muito sem graça, é muito feio. Porque a graça não é para estar no altar. A graça é para estar no que é colocado sobre o altar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o homem quer enfeitar o altar. O altar somos nós. O homem quer nos templos religiosos ficar exaltando a pessoa humana. Isso não é de Deus. Templo é para glorificar a Deus, é para o povo reunir-se para dar glória a Deus. Repita comigo: Deus quer simplicidade e humildade. Simplicidade e humildade. 2 Coríntios 1:12. A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Isaías 53 fala sobre Jesus dizendo assim: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Em 1 Coríntios 2, Paulo disse: eu estive convosco em tremor, em fraqueza, em grande temor. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas em poder de Deus. Irmão, significa o seguinte: quando você vê, irmãos, essa é uma coisa que nós temos que fugir. O que está acontecendo no meio religioso de hoje, irmãos? As pessoas querem projeção, as pessoas querem ibope, as pessoas querem vender CDs e DVDs, as pessoas querem ficar famosas. Então existe uma produção por detrás disso. Mas olha o que diz Isaías 53 sobre Jesus: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmãos, Jesus era feio, e Jesus não tinha presença cênica. E quer que eu te fale mais uma coisa?
Jesus nunca pregou em um púlpito, nem em um palco, nem em um palanque, nunca. Pregação de Jesus ou era no monte, ou era na praia, ou era no barco, ou era na casa das pessoas. Jesus nunca se reuniu em um anfiteatro. Por quê? Porque isso iria trazer glória para a pessoa humana, e Jesus veio para dar glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, é importante falar isso porque nós precisamos voltar à origem, nós precisamos voltar a isso, nós não podemos esquecer disso. Irmãos, quando existe DVD de pregação, eu sei porque eu já peguei, você lê atrás assim: fulano de tal, pregador, conferencista, doutor em divindade, mestrando pela... Fazem misericórdia. E Jesus tinha um cartãozinho assim de conferencista, doutor, não sei o quê. Irmão, Jesus era carpinteiro. Tanto que em João 5 as pessoas diziam assim: como que ele sabe letras se ele não aprendeu? Diga glória a Jesus. As pessoas se maravilhavam. Marcos capítulo 6, as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é esse o filho de José, o carpinteiro, e não estão conosco aqui as suas irmãs? E todo mundo se admirando, mas escuta, porque Jesus não tinha nenhum título, Jesus não tinha nada disso, e não precisa disso. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 1, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as fracas, para confundir as sábias e as fortes, e para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus dizendo que quer fazer um altar, faz de pedra. Aliás, faz de terra. Depois já vamos chegar sobre o altar de pedra. Diga glória a Jesus. Faça um altar de terra, porque não ia ter beleza nenhuma nesse altar. Porque o importante seria a adoração, e não a cerimônia, a liturgia girando em torno disso. Irmãos, isso é muito profundo. Diga glória a Deus. Meu amado irmão, é difícil isso, Jesus amado. Irmãos, os crentes ficam copiando o mundo. Você pega esses DVDs aí que shows de bandas gospel, de cantores gospel, você vê aquilo, é igualzinho a qualquer show do mundo. Mas sabe o que é difícil? Você vai em outras igrejas e você descobre que em todo lugar é do mesmo jeito, é o mesmo padrãozão, que copiam do DVD e fazem igual, e o DVD já copiou do mundo, quer dizer, a cópia da cópia da cópia. Fazem misericórdia. Deus não quer isso. Fala isso para o lado: Deus não quer isso. Meu amado, mas ouça, essa é a verdade de Deus. E tem gente que diz assim: pastor, mas é assim em todo lugar. Mas, meu amado, e quem diz que você tem que andar com a maioria? Você tem que andar com Deus. Diga glória a Jesus. Quem diz que a maioria está com a razão? Se a maioria estivesse com a razão, o mundo não seria do jeito que está. Diga glória a Jesus. Tem que voltar à palavra do Senhor. Segundo tipo de altar mencionado no texto, versículo 25: se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Buril quer dizer, como se fosse aquele formão de talhar pedra, para deixar a pedra lisinha e quadradinha assim. Profanar quer dizer pegar algo que é santo e consagrado e fazer um uso imundo daquilo. Isso profana um altar. Altar de pedra também somos nós. 1 Pedro 2 diz: nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Fala para o irmão do lado: o altar de pedra é você. Glória a Deus. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Diga glória a Jesus. O que significa isso? Irmãos, existem monumentos desde a antiguidade, muito bem feitos. As pirâmides não foram construídas com pedras brutas, lógico que não, senão não dariam para uma pirâmide. Eu já ia que talhar para ficar tudo quadradinho, para ficar lá até hoje as pirâmides de Kelps, Kefren, Miquerinos, não sei das quantas lá, os Ramsés.
Diga glória a Jesus. Quer dizer, as pirâmides levam o nome dos seus construtores, para glorificar os seus construtores. Deus disse: não, se quer fazer um altar de pedra bruta, ia ficar feio para burro o negócio, né? Põe uma pedra bruta em cima da outra, vira um monte de pedra, tudo torto, sem forma nenhuma. Mas era isso que Deus queria. Diga glória a Jesus. Não é para ficar embelezando o altar, é para dar glória a Deus, para glorificar a beleza de Deus, para glorificar a majestade de Deus. Irmãos, e nós também ficamos embelezando o altar. Mas para que isso? Diga glória a Jesus. Isso é profanação. Fazer com pedra bruta, sabe o que significa? É pegar as pessoas do jeito que elas são. Deus as converte. Se tem alguma transformação a fazer, é Deus que vai fazer. Não é alguma coisa artificial produzida pelos homens. Diga glória a Jesus. Irmãos, pegar uma pedra para talhá-la com o buril seria mais ou menos o que o rei Saul queria fazer com Davi. Davi disse que ia lutar com o gigante Golias. O que Saul fez? Então eu te empresto a minha armadura. Só que Saul era desse tamanho, Davi era desse. Ficou um troço ridículo. E outra, Davi nunca tinha usado aquilo. Ele disse: não, essa armadura é tua. Eu não vou usar um troço que é teu. Eu sei usar a funda de pastor de ovelhas, e é isso que eu vou usar. E foi assim que Deus lhe deu a vitória, porque ele não ficou se disfarçando, se mascarando. Diga glória a Jesus. Deus quer originalidade. Fala isso para o mundo lado. Deus quer originalidade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso aqui dá margem a várias coisas as quais Deus quer nos dizer. Diga glória a Jesus. Ouça só o que diz 1 Samuel 3:3. Aliás, 1 Samuel 2:3. Palavras do cântico de Ana, a mãe do profeta Samuel. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Vou juntar este versículo com 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Sabe o que é querer fazer um altar de pedras e querer enfeitar as pedras para o altar ficar bonito? Irmãos, isso são coisas humanas, mundanas, para atrair plateia, para encher auditório, mas isso não dá glória a Deus, isso dá glória ao homem. Irmãos, uma pessoa aprender os textos bíblicos e pegar o jeitão da coisa, de pregar com palavras assim empoadas e imponentes e atraentes, isso é relativamente fácil. Mas isso não é de Deus. O reino de Deus não é de palavras, mas é de poder, de virtude. Diga glória a Jesus. Vou dar um exemplo para os irmãos, o que eu aprendi na minha própria experiência. O Senhor me chamou para a obra em casa de operação de viciados e alcoólatras já faz algum tempo, deixa para lá. Diga glória a Jesus. E, irmãos, no começo, quando eu era ainda mais jovem do que sou hoje, diga glória a Deus. Irmãos, tínhamos períodos bíblicos todos os dias, lendo a palavra, e os estudos, etc. E eu me dedicava bastante naquilo, e eu fazia assim estudos bem elaborados para dar para os rapazes, e eles aprendiam assim muito rápido, aprendiam a palavra, eles ficaram assim sabendo muitos versículos bíblicos de cor, e eles pegaram assim rápido o jeitão da coisa. Irmãos, em 3, 4 meses dentro da casa de operação, tinha rapazes assim que falavam muito bem da palavra de Deus, sabiam conjugar os versículos um com o outro, sabiam falar as coisas, alguns até pregaram na igreja na época. Diga glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Tinham conhecimento, etc e tal, e todos ficavam espantados com aquilo. Daí quando eles terminaram o período de treinamento e saíram da casa, eles voltaram para as drogas. Fazia misericórdia. Sabe por quê?
reino de Deus não consiste em palavras. Alguma pessoa ficar num lugar ouvindo a Bíblia o dia inteiro, vai acabar, lógico, aprendendo. E se o cara é meio espertão, ele aprende os versículos, e aprende a colocar, e aprende a falar de um jeito legalzão. Mas falar é fácil. Pregar sobre perdão é fácil, difícil é perdoar. Fala assim, viu? Eu aqui fazer a apologia do perdão, dizer uns 50 versículos de cor para os irmãos de perdão, é fácil. Para mim é fácil. Eu sou pastor faz um tempão? Não tanto, né? Diga glória a Jesus. Agora, perdoar são outros 500 ou 1.500. Diga glória a Jesus. Irmãos, pregar sobre amor. Pega uma pessoa que está acostumada dentro de uma igreja evangélica faz um tempão, e a pessoa tem facilidade de falar, ela faz você chorar, falando sobre amor. Mas vê se ela ama de verdade, é bem diferente. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, ouça isso. E outra, as pessoas não querem entrar nas igrejas evangélicas para ouvirem discursos fracos. As pessoas gostam de um palanfrório assim, imponente. As pessoas gostam disso. E se a pregação assim, meio fracote assim, a pessoa não vai. Mas, irmãos, isso não é de Deus. Isso é querer fazer altar com pedras lavradas. Isso é querer se basear em discurso de homem. Diga glória a Jesus. Irmãos, por que Deus foi dar para o homem o dom da fala? Oh, coisa complicada. Diga glória a Jesus. Irmãos, o homem é bom para falar, para fazer uma porcaria. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu preciso dar um exemplo da casa de operação, que foi o que eu vivia, o que eu enxerguei bem claro. Diga glória a Deus. Dentro da casa, irmãos, tinha gente assim que fazia oração, que acho que nem Moisés orava daquele jeito. Diga glória a Deus. Nossa, irmãos, e sabe como nós somos? Nossa, o cara ora assim que eu sinto até arrepio. Diga glória a Jesus. Arrepiou mesmo. Diga glória a Deus. Orava, nossa, que tremia o lugar. Passou um tempo, caiu nas drogas de novo. Sabe por quê, meu amado irmão? Fazer oração bonita também é fácil. Os fariseus oravam melhor ainda. Não, viver. Fala para nós assim, tem que viver. Tem que mudar o coração, tem que parar de ficar olhando para as mulheres, tem que parar de ser enrolão, tem que parar de ser malandro, tem que parar de ser um 71 de ficar alugando a cabeça de todo mundo, tem que ser comportado, tem que ser um bom empregado, diga glória a Deus, tem que ganhar 400 e ficar feliz ainda, diga glória a Jesus e dar glória a Deus. Isso é ser crente, ficar falando, de falar o mundo está cheio. Dê uma salva de palmas a Jesus, meu Deus amado. Glória a Deus. Jesus amado. Diga glória a Deus. Repita comigo. Deus queria o altar feito de pedras brutas. Pedras brutas. Pessoas na sua originalidade. Pessoas sem disfarces. Irmãos, nós não mostramos aos outros como nós somos. E aí que está o erro. Nós temos que ser nós mesmos. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos missionários que já vieram pregar aqui na igreja, pessoas usadas por Deus, mas que falavam assim umas coisas que nós nunca falaríamos. Pastor, está certo que a pessoa lá é usada, mas ele fala cada coisa. Ele só fala o que você pensa e não tem coragem de falar, mas pensa, ele pelo menos é original, ele não quer assim, passar uma imagem mais do que ele é aquilo. Diga glória a Jesus. Não disfarça. Nós disfarçamos, mas chega disso. Deus quer pedras brutas, Deus quer pessoas originais, Deus quer pessoas como elas são. Mas por que o ser humano gosta de dar nada de bom? Não sendo. Isso não é de Deus, isso é profanar o altar de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, continuando, Deus fala muito aqui nesse texto. Por que Deus quer altar de pedras brutas? Para que a glória seja dada ao Senhor. 2 Coríntios 4:7. Temos este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Diga glória a Jesus. O que deve ter valor é o que vai em cima do altar e não o altar em si. O que ia em cima do altar de pedras brutas? Eram os cordeiros. E o que eram os cordeiros? João 1,29, João Batista falando de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que tem que ter valor em nossas vidas é o Senhor Jesus vivendo em nós e não nós mesmos. Irmãos, por isso que Paulo disse em Gálatas 2,20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, irmãos, pedras brutas, por quê? Qualquer coisa que fosse talhar aquela pedra seria obra de mãos de homens. Não era Deus que tinha talhado aquelas pedras, seriam os homens. Irmãos, a obra de Deus tem que ser espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe assim, vamos pensar, se converteu na igreja uma pessoa que tem assim 3, 4 faculdades, ele é professor, ele é muito bem falante, que maravilha, né, pastor? Se converteu essa pessoa, ele nas mãos de Deus ele vai ser uma bênção, né, porque ele tem tanta cultura, tem tanto conhecimento. Deus não precisa disso, Deus não quer isso, porque isso é humano. Para alguém transmitir qualquer coisa tem que receber de Deus, e as coisas de Deus não se conseguem em faculdade nenhuma dessa terra. Diga glória a Jesus. Deus não quer isso. Por isso, irmãos, que Deus pode usar analfabetos, Deus pode usar os ignorantes, porque se eles receberem de Deus, eles têm o que dar, eles têm o que transmitir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Moisés, criado como filho da filha de Faraó em toda a cultura do Egito, um homem muito entendido, muito inteligente. Ele era a pessoa indicada para a obra de Deus. Até ele pensou isso. Foi lá, meteu os pés pelas mãos, matou um egípcio, teve que fugir para o deserto de Midian, ficou lá 40 anos. A hora que toda a soberba dele acabou, daí sim Deus pôde usá-lo, porque se Deus usasse antes, era por causa da capacidade que ele tinha conseguido no Egito, e Deus não precisa nada do Egito, e Egito significa o mundo. Diga glória a Jesus. O apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo, que tinha um monte de línguas que ele estudou, que tinha muito conhecimento. Irmãos, mas para Deus não precisava nada daquilo. Deus teve que derrubar ele do cavalo, teve que deixar ele cego, depois teve que mandar ele para o deserto da Arábia, diga glória a Jesus, para ele ter revelação de Deus. E daí ele disse em Gálatas 1, quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Ele só pode pregar alguma coisa não com base em sua bagagem, mas na revelação que ele tinha recebido do Senhor. Repita comigo: tudo tem que ser espiritual. Meu Deus amado, diga glória a Jesus. Tem que ser espiritual. Irmãos, Deus está falando, os nossos conceitos precisam ser mudados. Romanos 8:9, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 6:8, o que na carne semeia, da carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Tem que ser espiritual, não pode ser carnal. João 1,13, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diga glória a Jesus. De Deus. Jesus disse para Pedro em Mateus 16, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tem que ser obra do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas o que as igrejas estão fazendo hoje? São eventos pomposos, são shows com pessoas famosas, tudo para ser visto, tudo para ser mostrado, mas não é assim que se edifica o reino de Deus. O reino de Deus com coisas espirituais, e tem um pequeno segredo: virtudes espirituais não aparecem. Diga glória a Jesus, porque o dia que as virtudes espirituais aparecem, deixaram de ser espirituais, já virou exibicionismo. Diga glória a Deus.
pessoas que ficam se mostrando, pessoas que ficam recebendo aplausos. Isso não é de Deus, isso nunca foi, isso nunca será. A obra de Deus tem que ser espiritual para que a glória seja só do Senhor. Repita comigo: Deus escolhe as coisas que não são. Glória a Deus. 1 Coríntios 1, vede, irmãos, o vosso chamado, a vossa vocação segundo a carne, que não são muitos os nobres, nem muitos os sábios, nem muitos os poderosos, segundo a carne que são chamados. Irmãos, Deus escolhe as coisas que não são. Deus escolheu Saul para ser rei, e Saul era um João ninguém, era um rapaz do mato, diga glória a Deus, da região rural, que cuidava de jumenta, e Deus tirou ele para ser rei de Israel, porque Deus não precisa de ninguém com capacidade humana, Ele mesmo capacita. Louvado seja Deus. Quem Jesus chamou para ser apóstolo foram os pescadores. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Tiago 2,5, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Repita comigo: o homem não pode aceitar glória para si. Irmãos, o homem não pode aceitar, e o homem também não pode criar situações que indiretamente glorifique alguém. Não há glória, só pode ser de Jesus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois a outrem não darei. Atos 12, Herodes morreu comido de bichos porque não deu glória a Deus. Atos 4, os 24 anciãos, aliás, Apocalipse 4, os 24 anciãos que assentam-se ao redor do trono de Deus, eternamente tiram suas coroas, lançam aos pés do Senhor e do Senhor Jesus, e dão glória a Deus, dizendo: digno é aquele que se assenta no trono. Glória a Deus. Atos 10, quando Pedro chegou na casa de Cornélio se ajoelhou para adorá-lo. Pedro na hora disse assim: levanta-te, porque eu também sou homem. Também sou homem que nem você, sou falho que nem você, sou terreno que nem você. A glória tem que ser só de Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. O altar tinha que ser de pedras brutas. Irmãos, dá para estender esta verdade ainda para outras coisas. Irmãos, isso que eu estou dizendo não é só da minha cabeça, não. Li comentários bíblicos e todos eles falam a mesma coisa. Diga glória a Jesus. Altar de pedras brutas. Repita comigo: Deus não quer cultos requintados. Irmãos, um culto requintado, luxuoso, dá glória aos cultuantes e não a Deus. Diga glória a Jesus. Um culto com uma superprodução, você fica dizendo assim: nossa, mas que maravilha que eles fizeram, né? Olha que capricho, meu Deus, que beleza. Você está glorificando quem? A Deus? Não, está glorificando o homem. E Deus não precisa disso. Irmãos, Deus quer manifestar a sua glória, e mais uma vez repito, a glória de Deus é invisível. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Meu Senhor amado. Irmãos, quando eu falo isso, eu sinto os poderes espirituais em convulsão. Porque a ação maligna nos últimos tempos é para exaltar o homem. 2 Tessalonicenses 2 fala do homem do pecado, do filho da perdição, que levanta-se contra tudo o que se chama Deus ou se adora, querendo ele mesmo parecer Deus.
O anticristo é o ápice máximo da ideia da humanização, do humanismo. O homem é o centro de todas as coisas. Fala para nós assim, misericórdia. Irmãos, e tudo isso que estamos falando está sendo reforçado no versículo 26. Êxodo 20, 26. Vamos ler juntos mais uma vez? Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, para falar assim em termos simples, o que o versículo significa é o seguinte: Deus não queria altar de pedra que fosse muito alto, que tivesse que fazer degrau para o sacerdote chegar lá, porque na época os sacerdotes usavam aqueles vestidões compridos, e se o sacerdote fosse subir pela escada de pedra, as pessoas iriam ficar lá embaixo e o negócio acabaria ficando indiscreto. Mas não é só isso que significa o versículo. Diga glória a Jesus. Em primeiro lugar, Deus não queria altar com degrau, era para ficar no chão mesmo. Na altura, se a pessoa vai oferecer um animal sobre o altar, dessa altura está de bom tamanho. Nada mais do que isso. Não precisa nada em evidência. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que significa isso? Deus não quer o homem em evidência. Fala isso para um lado. Deus não quer o homem em evidência. Meu Deus amado. Os irmãos querem saber uma coisa? Para falar a verdade verdadeira, não devia nem ter um púlpito assim. Por muito tempo, os irmãos lembram que eu pregava ali, perto do primeiro banco, porque eu não me sinto à vontade de ficar subindo assim. Irmãos, Deus não quer o homem em evidência de jeito nenhum. Daí você pode dizer assim, não, mas fica num lugar mais alto para ficar assim mais fácil para ser visualizado. E quem disse que precisa ser visualizado? E Jesus, quando pregou para 5.000, sem microfone, sem nada? Diga glória a Deus. As pessoas é que tinham que ficar assim, acotovelando, e ficavam mesmo, para ouvir o que Jesus queria falar. E Jesus dava toda a glória ao Senhor, nunca aceitou aclamação humana. Sempre que quiseram pegá-lo para o fazerem rei, Jesus saía de perto. Diga glória a Jesus. Por que Deus não quer altar com degrau? Para que um homem não ficasse mais alto do que os outros. Deus não quer isso. Não existe diferença diante de Deus. Estamos todos no mesmo nível. Irmãos, é uma coisa muito errada que veio do paganismo para a igreja evangélica. Essa história assim de, os grandes servos de Deus, conferencistas, pastores, bispos e apóstolos. Daí quando você chega diante de uma pessoa dessa assim, você assim, fica até assim, emocionado. Sai fora, fazer misericórdia. O que é isso? Isso não é de Deus? Fala isso para o lado, isso não é de Deus? Quer emocionar, faz favor? Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Porque uma pessoa que fica mais alta do que as outras, isso estimula a soberba. Irmãos, o homem tem inclinação natural à soberba. Qualquer coisa estimula a soberba. Por isso que precisamos estar sempre nos humilhando. Irmãos, qualquer coisa, se tivesse altar com degrau e alguém subisse no degrau, irmãos, o homem tem inclinação natural à idolatria. Era só ter um altar de pedra alto, que o sacerdote tinha que subir para adorar. Todos iam ficar olhando o sacerdote. Mas ele oferece sacrifício tão bem, né? Ele parece um homem tão piedoso, ele tem tanto jeito para coisa. A gente sente a unção fluindo, né? Quando ele está mexendo que bênção esse homem. Irmãos, já desviou tudo. Ao invés de ser um altar, ao invés de ser dar glória a Deus, não desvia a atenção. Qualquer coisa desvia a nossa atenção. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo assim, tem que olhar para Jesus. Meu Deus amado. Qualquer coisa desvia a nossa atenção. Irmão, Jesus está falando hoje. Senhor amado. Irmãos, e o texto também fala sobre a roupa do sacerdote. Se subisse em lugar alto, acabaria ficando aquilo lá indiscreto. Diga glória a Jesus.
Repita comigo: nada do homem deve aparecer. Nada. Deus não queria altar com um degrau para que não aparecesse nada do homem, da mulher também. Fala isso para assim: da mulher também. Diga glória a Jesus. Principalmente em igreja, num culto espiritual. Jesus amado, agora tem, irmãos, qualquer coisa distrai a atenção. A carne chama muito a atenção. Fala isso para um lado. A carne chama muito a atenção. As coisas do homem, as coisas da carne só destilam sensualidade, cobiça, ganância. A carne só serve para atrair a atenção dos seres humanos e roubar a glória de Deus. Diga a glória de Jesus. Já tivemos experiência aqui no culto, os irmãos lembram? O grupo de louvor ficou sentado tudo no primeiro banco aqui. Daí quem cantava não via nada aqui na frente. Irmãos, é muito válido isso. Diga glória a Jesus. Sabe por quê? Vem me dizer, eu quero ver se você vai ter coragem de dizer que não. Quantas vezes você está louvando, daí você começa a olhar para os membros do grupo de louvor, a roupa que ele está usando, o brinco, o irmão que está assim meio virado, que está meio assim, e você está louvando e o louvor passa a se tornar mecânico, porque você está olhando para a pessoa, olhando para o jeito que o outro lá toca a bateria, misericórdia, fala assim: misericórdia, já distraiu, já saiu do espírito, já desvirtuou o negócio. Irmãos, o ser humano desvirtuou por qualquer coisa. Fala assim: misericórdia. Não quer ver? Está louvando, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Nossa, mas que voz que tem aquela moça, né? Pronto! Ao invés da glória a Deus, já está dando glória para a moça que tem a voz bonita. Mas misericórdia, já desenvolveu. Qualquer coisa. Nossa, mas aquele cara toca, né? Bárbara, misericórdia. Mas misericórdia. Jesus amado. Fala assim: a glória é só de Deus. Meu Jesus amado. Diga glória a Jesus. Senhor bendito. Irmãos, uma vez nós fizemos uma vigília numa chácara. E nós fomos no meio da chácara, assim, que era mato hebreu absoluto. Aqui na cidade não existe escuro absoluto, porque tem uns postes de luz. Mas lá era escuro absoluto, não enxergava nem o próprio nariz, pouco importa o tamanho dele. Diga glória a Jesus, não dá para chegar nada. Irmão, sabe o que aconteceu naquela vigília? Um monte de gente foi batizada no Espírito Santo. Sabe por quê? Não tinha ninguém para olhar, né? Daí tinha que orar mesmo. Ia pensar no quê? Num breu daquele. Diga glória a Jesus. Está vendo porque tem gente que não é batizada no Espírito Santo? Porque fica olhando para o irmão, para a irmã, para o outro que foi andando pelo corredor, pela criança que ficou pegando. Irmãos, Jesus amado, qualquer coisa tira atenção. Por isso que Deus diz: faça um altar bem feio, que ninguém vai ficar olhando para o negócio, porque não vai ter nada para olhar naquilo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus está falando. Fala isso para o lado. Deus está falando com você. Jesus eterno, a carne rouba a glória de Deus, a carne perverte o coração e os pensamentos. Diga glória a Jesus. Meu Deus eterno, Jesus bendito. Diga glória a Deus. Irmãos, por isso que está vendo com todo o respeito. Esse negócio de coreografia, de gente dançando no culto, por favor. Só se a gente não apaga a luz. Vamos apagar a luz? Fica breu absoluto, daí você pode dançar. Tudo bem. Diga glória a Jesus. Porque duvido que se tivesse um grupo de coreografia que começasse as moças a dançar aqui, que não ficassem uns e outros olhando. Duvido! Diga glória a Jesus. Daí pronto, acabou o culto. Daí está olhando para a moça que está dançando. Pronto, acabou. Vamos embora para casa, que já saiu do Espírito faz tempo. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: tem que ficar em espírito.
em espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, se a palavra diz isso aqui do sacerdote, que era um homem velho e feio, imagine se fosse uma moça. Diga glória a Deus. Que se aparecesse o tornozelo do sacerdote, alguém já ia ficar olhando. Nossa, que perna firme que ele tem, né? Ui, credo. Faz assim, misericórdia. Imagina se fosse uma moça. De jeito nenhum. Diga glória a Deus. Tem que ser glória ao Senhor. Irmãos, isso é culto verdadeiro a Deus. Irmãos, Jesus era feio e usava roupa feia. Ninguém ia ficar olhando para a roupa de Jesus. Não tinha graça nenhuma. Diga glória a Deus. Saia de uma reunião, se alguém perguntasse, que roupa que Jesus estava? Nem vi. Eu olhei, porque devia ser a mesma cor que todo mundo usava. Não tinha nada de ver. Irmãos, tanto que para os sacerdotes prenderem Jesus, os Judas tinham que dar um beijo, porque Jesus era tão parecido com os outros, que só se alguém dissesse, é esse aqui, porque podia ser parecido com aquele, é tudo a mesma cara. Diga glória a Jesus. Não tinha nada que o diferenciasse. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, Senhor, queremos aprender contigo. Meu Deus, queremos estar em espírito. Meu Deus, queremos ter temor de Deus. Senhor amado, tudo nesse mundo é diferente do que diz na palavra, meu Deus. Senhor amado, que isso não nos desvie de Ti de forma alguma. Senhor amado, que sempre seja Deus verdadeiro. Se todo mundo está diferente disso aqui, então que todo mundo seja mentiroso. Verdadeiro é Deus, como diz Romanos 3:3. Em nome de Jesus. Meu Deus, queremos estar em espírito. Meu Deus, não queremos glorificar homem algum, não queremos ter pregadores preferidos e nem cantores preferidos e nem igrejas preferidas. Preferido é só Jesus, a glória é só de Jesus. Meu Deus, Senhor de glória, diga glória a Jesus. Irmãos, ter pregador preferido é pecador. Fala esse nome assim, pecador. 1 Coríntios 1, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não são apenas ministros que Deus usou para que cada um cresce. Está escrito. Diga glória a Jesus. Isso é obra da carne, irmãos, isso é idolatria, irmãos. Tem igreja preferida. Já falei para os irmãos, aqueles comentários assim, pastor, eu viajei, fiquei 15 dias fora. Pastor, daí lá, eu fui lá numa igreja, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Pastor, mas eu sinto, pastor, que minha igreja mesmo é aqui que eu sinto a presença de Deus. Não fala besteira, faz favor. Fala assim, misericórdia, isso é coisa da carne. E se Jesus te arrancar daqui e te mandar para lá? Irmãos, tem que sentir a presença de Deus em qualquer lugar que tem um altar de pedra torto. Deus está ali e Deus está falando em qualquer lugar. Dá uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus, Senhor, repita comigo, os cultos mundanos não são aceitáveis a Deus. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, Jesus eterno, Senhor bendito. Irmãos, Deus fala. Irmãos, e tem gente que olha para minha cara assim, como se eu fosse marciano verde com anteninha na cabeça, diz assim, sabe esse pastor que fala desse jeito? Não. Os maestros aqui da igreja, que são americanos, que vieram lá do fim do mundo, sempre que eles veem esse tipo de coisa, os irmãos da orquestra são testemunhas. O que eles sempre falam, não, a igreja não pode imitar o mundo, a igreja tem que ser diferente, isso é coisa do mundo, isso é coisa para se mostrar, isso é coisa para aparecer, a glória tem que ser de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, muita coisa em nós tem que mudar. Meu Deus amado, tem mais coisa para mudar, Senhor amado, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui nessa igreja, há tempos atrás, ainda tinha problema de idolatria, meu Deus, de idolatria ao homem. Já melhorou, mas ainda tem, Senhor amado, alguma coisa. Meu Deus, arranca. Senhor amado, se tem alguma coisa da nossa prática diária
que precisa ser mudado para que isso acabe, meu Deus, opera. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Deus bendito, queremos acertar o caminho da salvação e dar glória a Deus, a coisa mais básica que existe. Senhor amado, meu Deus, opere em nós, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: o homem tem que desaparecer para a glória de Deus resplandecer. João 3,30, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, irmãos, e para encerrar, nós vamos encerrar hoje o capítulo 20. O altar era feio. E quer que eu vá um pouco mais para frente? O sacrifício também era feio. Porque era um animal que era morto e vertia sangue, um negócio meio esquisito. Nossa, se fosse hoje com essa mensagem ecológica de vamos salvar as baleias, mas em misericórdia, o que não diriam daqueles sacrifícios? Não tinha nada de bonito naquilo. O significado era significado de redenção. Deus não está preocupado com a estética do culto. Deus quer sim que seja anunciada a palavra da redenção. E a palavra da redenção é: Jesus quer perdoar os teus pecados. Jesus quer apagar o teu passado. Jesus quer te livrar dos teus temores, dos teus terrores. Jesus quer tirar todos os fantasmas da tua vida. Jesus quer te libertar. Essa é a mensagem da redenção, que você não seja mais escravo do pecado desse mundo, mas Jesus quer te libertar. Meu Deus amado, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Meu Deus eterno, meu Senhor amado, diga glória a Jesus. Ah, Senhor amado. Meu amado, essa lição, Jesus já me deixou aprender ela um pouquinho. Eu quero aprender mais ainda, mas já consegui aprender um pouco. Mas uma lição que Jesus me ensinou é o seguinte: igreja é lugar de falar de salvação, lugar de falar de palavra de Deus. Diga glória a Jesus. E eu vou ampliar um pouco isso que eu estou falando para você entender. Vou pegar um exemplo assim. Exemplo. Um grupo de casais. Ah, pastor, aqui na igreja podíamos ter um grupo de casais para falar assim, né, sobre problemas de relacionamento, problema de marido e mulher, criação de filhos. Podia trazer um médico ou qualquer coisa que valha para falar sobre relacionamentos íntimos, sobre blá, blá, blá. Diga glória a Jesus. Quer que eu seja sincero? Sou pastor, servo de Deus, olha o que o Senhor fala dentro de mim. Quer saber sobre relacionamentos íntimos? Compra uma revista. Compra um livro evangélico. Compra alguma coisa. Compra uma enciclopédia que fala sobre isso. Diga glória a Jesus. Porque a igreja é lugar de tratar de assuntos eternos. Podemos até fazer um grupo de casais para falar de Bíblia e só Bíblia e nada mais. Se você quiser, tudo bem. Diga glória a Jesus. Mas fora de Bíblia, que outros falem. Diga glória a Jesus. A igreja não pode entrar no nível de competição com o mundo. O que o mundo fala, a igreja não precisa falar. Deixa que eles falem. É isso que Jesus quis dizer. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas vai tu e anuncia o reino de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é sério. Muito sério. Igreja fala de salvação. Igreja fala de purificação dos pecados. Igreja fala de ser cheio do Espírito Santo. É isso que você quer ouvir? Então você está no lugar certo. Diga glória a Jesus. Quer ouvir outra coisa? Vai em outro lugar. Diga glória a Deus. Para ouvir o que não é de salvação, vai em outro lugar. Tem um monte de gente falando um monte de coisa por aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é sério. Fala para o mundo lado assim: salvação é coisa seríssima. Meu Deus amado, Deus bendito. Diga glória a Jesus.
Vou estender mais um pouco esse comentário. Irmã Cris e eu estamos querendo fazer alguns cafés da manhã, e aliás está assim, bem tribuloso conseguir um dia que os irmãos possam, né? Ô, gente comprometida. Diga glória a Jesus. Com o propósito de haver maior união, integração e comunhão. Mas, irmãos, lógico, a gente faz isso na igreja assim, de vez em quando. A gente faz toda semana, faz de vez em quando. Porque ter integração e ter comunhão entre as pessoas é importante? Mas mais importante do que isso é ter comunhão com Deus, é andar na presença de Deus, é estar com a vida reta diante de Deus. Que adianta todos nós sermos amiguinhos e irmos todos para o inferno? Misericórdia. Fazer misericórdia? Misericórdia. Não. Então sempre que a gente faz um trabalho na igreja assim, para haver integração, é importante isso, mas lógico, o mais importante é ter comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. Se você está em comunhão com Deus e eu também, então a gente pode ser amigo, né? Então vamos ser mais amigos, vamos nos falar mais, vamos chegar mais perto. Diga glória a Jesus. Amém? Diga glória a Jesus. Irmãos, este é o estudo da palavra do Senhor para essa noite. Senhor amado, que o Espírito Santo complete essa mensagem em nossos corações. Meu Deus, não queremos perder o objetivo, o alvo. E o alvo é a glória de Deus. Cultuar ao Senhor para sempre. Queremos estar nos céus. Queremos chegar lá para estar contigo eternamente. Te amar de todo o coração. Em nome de Jesus. Aleluia.